Vamos dar início à nossa segunda sessão ordinária do ano 2019. A presidência convida a servidora Josiana para fazer a leitura de um trecho da Bíblia e peço para que todos fiquem de pé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como esta, palavra da salvação. Vamos fazer um momento de silêncio em homenagem às vítimas das tragédias de Brumadinho e do Rio de Janeiro. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Braz Brau. Presente. Professor Giovanni Prando. Presente. Eloy José Zanetti. Presente. Delosmar Antônio Romanha. Presente. Dr. Gregório Rocha Venturim. Presente. José Maria de Gasperi. Luiz Carlos Novelli. Nivaldo Lepaus. Maria José de Zoteliferri. Presente. Bruno Luiz Bride, presente. Tem ofício não? Tem ofício não? Não. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 009/2019, considerando que compete privativamente à Câmara Municipal exercer, dentre outras atribuições, o controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo,
conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 17º da Lei Orgânica Municipal. Requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de encaminhar à Câmara, no prazo legal, as seguintes informações. As seguintes informações relacionadas aos pregões presenciais, número 023/2018, 28.800, 087/2018, R$ 14.041,80, 141/2018, R$ 147.109,62, empresa vencedora Ermita Rodrigues dos Santos. Letra A. Dos valores autorizados, quais foram os valores efetivamente pagos no exercício de 2018? Encaminhar cópia dos processos empenhados, liquidados e pagos. Letra B. Qual a justificativa para o aumento de aproximadamente 350% no valor com gasto com a contratação de locação de carro de som, spot e locução e eventos para o exercício de 2019, em relação ao que foi gasto em 2018. Letra C. Encaminhar cópia dos processos licitatórios acompanhados dos respectivos contratos referente a 2019. Letra D. A previsão de licitação para outros serviços correlatos durante o exercício de 2019. Requeremos ainda que cópia deste requerimento seja encaminhada ao representante do Ministério Público desta comarca, para conhecimento. Sala Augusto Rusque, em 7 de fevereiro de 2019, professor Giovanni Prando, Patri, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação o requerimento número 9/2019. Os vereadores que aprovarem, queiram permanecer sentados. Requerimento número 010/2019. Considerando que compete privativamente à Câmara Municipal exercer, dentre outras atribuições, o controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 28 do parágrafo 17º da Lei Orgânica Municipal. Requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de encaminhar à Câmara, no prazo legal, as seguintes informações relacionadas à Lei nº 2.722/2018, que dispõe sobre a gestão democrática de ensino público municipal e da outras providências. Letra A. Quais medidas legais foram adotadas para a sanção e publicação desta lei em 11 de dezembro de 2018, sendo que o veto parcial dos artigos 9º e o seu parágrafo único, artigo 9A, artigo 11A, artigo 12, inciso 16º do artigo 17, parágrafo único do artigo 19, inciso 4º do artigo 27, até a presente data, ainda não foi apreciado pelo plenário da Câmara. Letra B. Considerando o veto aos artigos 9º e parágrafo 1 do artigo 9A, o artigo 11A, o artigo 12, que tratam dos diretores das unidades de ensino, quais instrumentos legais estão sendo utilizados para nomeação e exoneração dos mesmos. Sala Augusto Rusque, em 7 de fevereiro de 2019, professor Giovanni Prando, Pátria, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação o requerimento número 10/2019. Os vereadores que aprovarem, queiram permanecer sentados. Requerimento número 011/2019. Considerando que compete privativamente à Câmara Municipal exercer, dentre outras atribuições, o controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 17º da Lei Orgânica Municipal.
Requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de encaminhar à Câmara, no prazo legal, uma cópia do processo relacionado à pavimentação do assentamento e assentamento de meios-fios na comunidade do Julião, distrito 25 de Julho, e na localidade de Aparecidia, incluindo cópias de contrato do plano de trabalho, execução e comprovantes de pagamento. Sala Augusto Ruskin, 7 de fevereiro de 2019, de José Maria de Gasperi Dequinha, PT, assinado por todos os vereadores. A presidência coloca em votação o requerimento número 11/2019. Os vereadores que aprovaram, querem permanecer sentados. Requerimento número 012/2019, considerando que compete privativamente à Câmara Municipal exercer, dentre outras atribuições, o controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 17º da Lei Orgânica Municipal. Requeremos à mesa, ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de encaminhar à Câmara, no prazo legal, uma cópia do processo relacionado à reforma do ginásio José Nilson de Vargas Lima, incluindo cópias do contrato, do plano de trabalho executado e comprovantes de pagamento. Sala Augusto Ruskin, 7 de fevereiro de 2019, José Maria de Gasperi Dequinha, e assinado por todos os vereadores. A presidência coloca em votação o requerimento número 12/2019. Os vereadores que aprovaram, querem permanecer sentados. Requerimento número 013/2019. Requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado nos anais dessa Casa de Leis voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Migliorelli, ocorrido no dia 10 de fevereiro do corrente ano, na capital do Estado. Requeremos ainda que da manifestação dessa casa seja dado conhecimento à família enlutada. Sala Augusto Ruskin, 11 de fevereiro de 2019, Bruno Henriques Araújo, PV, assinada por todos os vereadores. O requerimento número 13/2019, por se tratar de votos de pesar, torna-se automaticamente aprovado. Requerimento número 014/2019, considerando o disposto do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvido o plenário da forma regimental, seja oficiado a ilustríssima senhora secretária da Fazenda de Santa Teresa, Silésia Aldreata Schwartz, no sentido de comparecer à Câmara Municipal na sessão ordinária no dia 19 de março de 2019, às 18 horas, para prestação de contas sobre as atividades desenvolvidas frente à sua pasta, a apresentação do planejamento para 2019. Sala Augusto Ruskin, em 11 de fevereiro de 2019, Dr. Gregório Venturim, PSDB, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação o requerimento número 14/2019. Os vereadores que aprovarem, querem permanecer sentados. Indicação número 04/2019. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obra e Infraestrutura, providenciar a sinalização horizontal e vertical das faixas elevadas para a travessia de pedestre, que foram recentemente instaladas nas vias públicas da cidade, se possível em caráter de urgência, a fim de adequá-las às normas brasileiras de trânsito e evitar a ocorrência de novos acidentes. Há relatos de acidentes em virtude da ausência de sinalização. Sala Augusto Ruskin, 5 de fevereiro de 2019, de Osmar Romanha DEM, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação a indicação número 4/2019. Os vereadores que aprovarem, querem permanecer sentados. Indicação número 005/2019. Considerando a situação precária da estrada vicinal, que corta a localidade de São Sebastião e região, dando acesso até as propriedades do senhor Renilton Zanotti, Erasmo Guizorve e Jair Mugnato, considerando que, em virtude da topografia local, as estradas é bastante íngreme, sendo no que
que no período de chuvas fica totalmente intransitáveis e no tempo seco, devido ao cúmulo de poeira, os veículos derrapam, causando perigo aos usuários da via, considerando a solicitação dos moradores locais que fazem uso da referida estrada para o escoamento da produção agrícola e ainda que o apelo local passa o veículo que realiza o transporte escolar das crianças da região. Indicamos, excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obra e Infraestrutura, providenciar o calçamento dos pontos mais críticos no trecho da subida da estrada vicinal que dá acesso à propriedade do senhor Renilton Zanotti, passando pela propriedade do senhor Erasmo Guizolfi até a propriedade do senhor Jair Mognato, no interior do município. Sala Augusto Rusque, em 8 de fevereiro de 2019, Maria José de Zoteliferri, MDB, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação a indicação número 5/2019. Os vereadores que aprovaram querem permanecer sentados. Indicação número 006/2019. Indicamos a excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obra e Infraestrutura, providenciar a pintura das lombadas quebra-molas existentes na sede do distrito. Sala Augusto Rusque, em 11 de fevereiro de 2019, Luiz Carlos Novelli Fefeu, assinado por todos os vereadores. A presidência coloca em votação a indicação número 6/2019. Os vereadores que aprovaram querem permanecer sentados. Indicação número 007/2019. Indicamos a excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, se digne providenciar o pagamento da diferença salarial que não foi recebida pelos agentes de saúde e do combate às endemias do município em relação ao piso nacional. Lei Federal número 2.994, no período de junho de 2014 a maio de 2015. Se possível, em caráter de urgência. Augusto Rusque, em 11 de fevereiro de 2019, Bruno Henrique Araújo. A presidência coloca em votação a indicação número 7/2019. Os vereadores que aprovaram querem permanecer sentados. Indicação número 008/2019. Considerando a grande importância das estradas vicinais e as condições que se encontram face à falta de intervenção na manutenção regular, o que vem atrapalhando a mobilidade municipal naquela localidade, dificultando a locomoção, colocando em risco aqueles usuários e deteriorando os automóveis, inclusive os escolares, dependendo até a evoluir para danos capitais irreversíveis. Indicamos, excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de competente, haja visto que prometem necessidade e no propósito de se garantir uma decência de direito de ir e vir, o direito da educação e incolumidade física dos munícipes, dados consagrados na Constituição Federal, se possível, em caráter de urgência, providenciar capina das margens da via, bem como a realização de operação tapa-buraco, inclusive pelo programa estadual Caminhos do Campo, nas estradas vicinais que atendem a localidade de Alto Santo Antônio, conforme fotos em anexo. Sala Augusto Rusque, em 11 de fevereiro de 2019, Dr. Gregório Venturim, PSDB, assinada por todos os vereadores. A presidência coloca em votação a indicação número 8/2019. Os vereadores que aprovaram querem permanecer sentados. Pronto, senhor presidente. A presidência franqueia a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos aos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Cumprimentar o presidente Bruno Araújo, toda a mesa, todos os vereadores, todos aqui presentes. Quero falar aqui dos temas mais relacionados ao nosso município. Quebra-mola, a gente já discutiu a semana passada. Gilson, prefeito de Santa Teresa, há 30 anos, está na política aí. Entendeu? Não é nenhum menino.
Eu não estou falando com a criança, com o inexperiente. Estou falando de uma coisa de quem conhece. Gilson conhece Santa Teresa, conhece sobre obra. E no fundo do coração dele, ele sabe que esses quebra-mola estão uma vergonha. É uma coisa impressionante para um lugar turístico igual Santa Teresa, se fazer quebra-mola numa cidade turística, onde nós já estaria que está preparando as pessoas para nem existir esse tal de quebra-mola, pelo menos no centro, talvez lá em Vila Nova ainda, no distrito de Santo Antônio, onde eu moro, que não tem mais longe do centro. Eu passei ali, eu contei 16 viaturas policial. 16 viaturas policial que estão, inclusive, é outra preocupação, que eu vejo muita gente falar em querer ser prefeito de Santa Teresa. Porque é advogado, porque o outro é escritor, porque o outro é não sei o quê. Mas o conhecimento é muito pequeno. E a coragem de resolver também é muito pequena. O prefeito tem que chamar, tirar aquelas viaturas daí. Pelo menos que estão estragadas. Bota no pátio, criar espaço. Mas vou voltar no tema dos quebra-mola. Santa Teresa, por ser uma cidade turística, talvez no centro, como os carros não conseguem passar de 50 quilômetros, 40, 30, e difícil ainda de caminhar. Aí se faz quebra-mola, dificultando mais ainda o trânsito, que já está difícil. Mas antes de fazer esses quebra-mola, por que eu estou falando do Gilson? Podia ser, porque antes se gastou para fazer quebra-mola e derreteu. Perdeu dinheiro jogado fora. Aí se inventou as faixas. Aquelas faixas, sim, teriam que ser feitas. Faixa baixa, do lado da calçada fazer assim, a rampazinha para deficiente, que embora que os deficientes não conseguem andar dentro de Santa Teresa, por causa de poste, não tem calçada, que é outro problema que o prefeito tinha que ter resolvido já, há 5, 6 mandatos não resolveu ainda, já teria que ter feito pelo menos algumas partes, algumas calçadas cidadã, uma rampazinha para descer nas faixas, um asfalto bem colocadinho, com as faixas bem pintadas, que não derreta, igual o DR faz, mas foi feita as faixas também, mas derreteram tudo e a tinta com a semana acabou. Então olha quanto dinheiro jogado fora. Agora você faz um quebra-mola, 79 mil reais de quebra-mola, que é um absurdo, uma altura de um quebra-mola, que no começo estava sem placa, agora estão começando a colocar placa. Mas os quebra-mola estão errados para uma cidade turística. Primeiro, se quer ser turístico, já deveria arrancar os quebra-mola tudo, colocar só faixa e polícias. Por que eu toquei nos carros da polícia? 16 carros de polícia. Se tem 16 carros de polícia, tem que ter polícia. Coloca uma polícia aqui, uma mais para lá. Se a pessoa ultrapassar os 40 quilômetros, que tem a placa. Via pública é 40 quilômetros ali dentro das placas. Multa. Está ali. Se bem que não dá para andar dentro de Santa Teresa, mas se alguém ultrapassar, multa. Tenta ir educando o povo. Brasília não existe um quebra-mola. A pessoa coloca a mão e atravessa. A educação vai, entendeu? Nós temos que começar a pensar, aí faz os quebra-mola, mas vamos deixar isso para lá. Fez o quebra-mola, mas fez errado. Fizesse pelo menos quebra-mola igual São Roque. Gilson era de São Roque. Está lá os quebra-mola vermelhinho, bonitinho, que a pessoa vem naquele calçamento normal, quando ele chega a ver aquele tijolinho vermelho, ele sabe que tem um quebra-mola. Aí pode me questionar, mas se caiu de moto, alguma coisa, estava correndo muito. Tem pessoas que estão batendo o carro ali a 40 por hora, dando pancada, e quando ele vê o calçamento, o pavimento, ele é igual ao do quebra-mola, quando ele vê ele já está em cima, não é que ele está distraído, já toma pancada no carro, e troço feio. Agora vai fazer um quebra-mola ali que dá 40 metros de rua, depois do quininho que vai atravessar 40 metros, como é que o cara vai correr aí? Ah, mas é para o pedestre passar, se for para o pedestre passar, então faz a faixa, fica mais barato. Bom, então eu não estou aqui para ensinar prefeito, mas o meu dever de vereador fiscalizar. Outra coisa que eu tenho que falar, vou falar dos temas do município. Pedir informação sobre o pavimento, Lepauso. Pavimentação que foi feito no projeto, que foi executado pelo prefeito, 6 mil metros de pavimentação. R$ 97,00 por metro dos paviés e R$ 38.000, mais ou menos, o meio-fio, um metro meio-fio. E a prefeitura está executando. Calçamento rural.
Qual a justificativa? Os alunos, Julião e Aparecidinha, é para melhorar a subidinha, Delosmar, dos morros, para os alunos chegarem na escola. Não é para a baixada. A justificativa tem que ser cumprida. Não é que eu sou contra calçar em frente à igreja, eu sou favorável chegar na Aparecidinha e calçar em frente à igreja. Sou favorável chegar no Julião e calçar em frente à igreja. Mas a justificativa é para que o aluno tenha acesso na escola. Entendeu? Não estou aqui dizendo que não tem. Se quisesse calçar em frente à igreja, eu botasse lá. E em frente à comunidade, igual tem as festas, tal. Mas se você tem justificativa que é para atender o cidadão que vai para a escola, o objetivo é esse, então faça isso aí. Por que eu estou dizendo 6.000 metros de calçamento? É muito calçamento. Entendeu? Então nós temos que, o dever, nós vereadores, de fiscalizar. Como que está feita essa obra? Porque é o seguinte, bota para 2 distritos, 6.000 metros. Em vez de botar 6.000 metros para o Julião, e o ano que vem botar 3.000 metros para a Aparecidinha, não, bota 6.000 metros, faz um pedaço lá, um pedaço aqui, 20 metros aqui, depois faz assim, distribui 20 metros na subida, 20 lá. Nós vamos ter que pegar uma trena e lá medir centímetro por centímetro daquilo, ver se foi feito. Não só por causa do prefeito, porque a empresa. Estou esperando terminar para mim ir lá fazer a medição. Quero medir. Outra coisa, Braz. Você, Josete, Bruno Bride, nós todos vereador, estou citando alguns que estão mais do lado do prefeito. Eu já tive um prefeito que eu apoiei. Eu sei que é sofredor o vereador do lado do prefeito. Mas tivemos 2 festas agora, no Dalapico, José estava lá. E lá no São Brás. Tem 2, 3 São Brás, então uns foram para um lado, outro para o outro. Eu estive lá no Ziviano, com o Nilo, o Ziviano lá o Bortolini, aquele povo ali, né, os Corteletes. Por que eu estou citando o nome de vocês? Vocês fizeram uma campanha boa lá embaixo. E abraçaram a campanha de Gil Samaro. Chegou a festa agora. Não tinha cascalho. Não tinha melhoria na estrada. Pelo menos aquela festinha de comunidade do interior, uma vez por ano, dá aquela acertada. Não digo que tinha que passar patrão, porque ia dar muita poeira. Mas pelo menos as pontinhas de pedra, jogar um cascalho. Estou falando isso hoje, que vocês estão muito colados no Gilson. O ano que vem vocês vão apertar o Gilson. Diga para ele, Gilson, lá é a comunidade dos nossos eleitores. Nós temos que cascalhar aquilo lá. Senão os projetos, seu prefeito, vai voltar. Nós não vamos votar, não. Nós não estamos aqui com a parte de você, não, prefeito. Nós somos vereador, fiscalizador. Não é para te atender, não. Então, estou falando isso, cada um faz de um jeito. Só estou citando aqui, porque eu já sofri na pele isso. Eu sei como é que é. Mas tirei muitas brigas com o Claumir aqui, de ficar 3 meses sem conversar com ele aqui. Porque não concordava com tudo que fazia, não. Eu não dependo disso aqui, de vereador. Estou aqui, gosto de ser vereador, pago para ser vereador. Estou pagando para ser vereador. Porque eu gosto. Mas nunca vou ficar na mão nem de Claumir, nem de Gilson, nem de ninguém. Se for para mim ficar na mão de um prefeito aqui, que eu sempre falo com eles, mendigo por mendigo chega eu. Eu amanhã posso morrer aqui, ou hoje, eu não sei, mas eu quero deixar um legado que eu tenho o meu nome ali para zelar. Se eu vim aqui para representar o povo, então não venho aqui para ficar com medo do prefeito, não. O que tem que falar, tem que falar. Então fiz outro requerimento aí pedindo informação da quadra. Presidente, acho que eu vou passar 1 minuto só. Está acabando. Da quadra, só para falar da quadra. Uma quadra, topei com o Comério ali semana passada, fiz um requerimento. Comério, como é que vocês fazem uma reforma numa quadra de gastar 500 mil reais? Dá para fazer uma quadra nova, um ginásio novo, não é quadra não, um ginásio. Mas, Dequinha, ele é meu amigo, só que eu sou fiscal do povo, amizade minha é uma coisa, o meu dever aqui é outro. Então, Comério, como que faz uma quadra de 500 mil reais? Lá em Patrimônio não tem uma bola para os meninos jogar. Não tem uma bola. Pedir para botar uma torneira que saísse de dentro do ginásio para o campo? Não, mas vai quebrar a torneira. Gente, uma torneira custa 50 centavos. 50 centavos. Ah, não, mas quebra. Pô, e de repente gastam 500 mil reais para fazer uma reforma de uma quadra. E aí me dizem, tá no Face, hein? Eu não gosto de olhar essas porcarias de Facebook, não, mas me mostrar lá, a nível internacional. Quadra para receber jogos a nível internacional. Eu estou lá preocupado com o nível internacional, rapaz. Estou preocupado com meus menininhos aqui que não tem uma bola para jogar, que não pode praticar o esporte. E tem mais. O negócio ficou tão bom, dizem,
que se tiver um evento, as mulheres vão ter que tirar os tamancos para entrar, porque vai arranhar o piso. E não pode entrar descalço. E eu estou precisando de fazer coisa para as crianças brincar, gente. Para as pessoas participar. Eu não quero saber de internacional, não. Nós moramos em Santa Teresa, fez, está bonito, é bom. Mas é o seguinte, nós vereadores aqui tem que concordar de fazer uma quadra a nível internacional e o nosso esporte está uma bagunça. Olha como é que está a decadência desse esporte. Aí nós vamos dizer, tudo bem que a verba é pouca, mas já mexi com um menino de esporte, 7 anos quase. Eu sei que o custo é muito pequeno, eu tinha 170 meninos que jogavam bola comigo, daqui eu tinha 42 que desciam de Santa Teresa para jogar bola comigo. E eu custeava tudo lá, graças a Deus. E com muito prazer que eu gostava de fazer, e sempre faço, continuo fazendo quando eu posso, não do jeito que eu fazia. De tomar conta e estar na frente, mas ajuda. Agora, a minha prioridade era botar a criança para jogar. Estou terminando, presidente. Só mais um minuto. Então, quando eu vejo, hoje acho que pouca gente vai falar, quando eu vejo uma quadra de R$500 mil, aí eu me deparo com as crianças sofrendo. Vamos até pular isso. É investimento ali, tá bom? Agora, Bruno, nós não podemos aceitar que dentro de um orçamento de 800 mil no esporte por ano, que parece que é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, gente. Ali estão precisando trabalhar melhor, Adeloí. Você já foi jogador, você sabe que uma bola e uma rede é coisa barata. Está faltando a gestão ali, rapaz. E vou deixar mais, hein? Não quero desafiar ninguém que eu não sou melhor que ninguém, não. Estou de vereador, mas se o prefeito quiser que eu vou lá consertar aqueles trem, eu vou lá de secretário, fico lá 6 meses, só para fazer uns programas lá, para alavancar o esporte de Santa Teresa. Vou mostrar como é que faz, como é que é levar esporte para Vargem Alegre, patrimônio, esporte municipal para as crianças, para eles se divertir. Fico 6 meses, me disponho a ficar lá e melhorar. E não quero mais dinheiro, não. Pouco dinheiro. Só quero contratar ali uns 5, 6 estagiários que ganham pouco, que tem o ESO aqui, para mim fazer meus programas e alavancar o esporte nesse município e dar sonho para esses meninos a participar de uma coisa particular. Mas não preciso de quadra de 500 mil também não, tá bom? Então deixo o dito aqui e vamos trabalhar para o povo de Santa Teresa, e não a beleza de quadra e falta de cascalho em estrada. Vamos prestar atenção, companheiro. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Cumprimentar o presidente Bruno Araújo, primeiro vice-presidente Eloy, quando pode trocar ainda, né? Mas é Eloy, grande parceiro. Quero cumprimentar meus colegas vereadores e os funcionários da Casa de Leis. Quero cumprimentar a população aqui hoje presente e ao pessoal da rede social. Vou começar, meu colega que antecipou aqui, falou de um assunto importante, que também, no meu entendimento, é de uma irresponsabilidade muito grande, essa criação de novos quebra-molas de forma desorganizada. Né, foi já discutido, mas esse assunto, vereador, né, a gente não pode deixar morrer. Porque o que está errado, como Vossa Excelência falou, o que está errado nós temos que cobrar. Temos que bater sempre na mesma tecla até uma hora entrar na cabeça da pessoa e acertar. É a nossa finalidade. Mesmo que é repetido, é válido. Né, vereador? Quero deixar registrado que as estradas do interior, com acesso a Córrego Frio, a Alto Vargem Alegre, de Vargem Alegre a Caldeirão, continua uma porcaria. Continua uma porcaria. Resultado de muito tempo de mal gestão. Então, são assuntos que eu vou bater toda terça-feira, conforme vai acontecendo as irresponsabilidades. Todo mundo aqui é testemunha que eu apoiei a gestão durante 2 anos. Dei condições suficientes da parte deste legislativo para que faça um bom trabalho. Então, prefeito, secretário, gerente,
nenhum funcionário tem o direito de falar que a Câmara atrapalhou a gestão. E a oposição aqui que foi feita foi a oposição construtiva. Então, isso o prefeito nenhum vai arrotar para a sociedade, não é desculpa que a Câmara atrapalhou. Então, se não está fazendo um bom trabalho nas nossas estradas, não é por falta de apoio de nós aqui, não. É por irresponsabilidade, má gestão do poder público. Essa que é a verdade. Estou cansado de ter cobrança e ser julgado na minha comunidade, na minha região, por causa de má gestão. Então, tem coisa que a gente tem que botar logo um pingo no i. A comunidade que o vereador aqui colocou, lá de São Brás, eu não pude estar lá, vereador, porque minha esposa queria ir em outro São Brás, né, em Alto Vazio Alegre, que a gente compareceu lá. Meus filhos, né, queriam ir para lá, minha esposa, a gente foi para lá. Às vezes não dá para a gente estar em todo o tempo, ou querer estar em todas as festas, mas o pessoal é um pessoal trabalhador e realmente eles merecem um pouco de dignidade naquelas estradas. Santa Teresa, a área rural de Santa Teresa é de parabéns, não tem agricultura familiar tão fortalecida igual tem em Santa Teresa. Exemplo para outros municípios. Outro assunto aqui, o terceiro assunto que eu quero debater aqui hoje nessa Câmara, a pavimentação que está sendo feita em alguns pontos do município, praticamente quase todas, não vou falar que estão irregular, muitas não seguiu o parecer do conselho que foi colocado. Teve reunião do conselho, o conselheiro me falou que teve reunião do conselho, não foi aprovado algumas coisas, eu vou pedir a ata da reunião do conselho, tá? Que é do fundo, não, dos royalties, tá? Então, esse conselho foi feito algumas reuniões, foi negado alguns projetos, foi dada ideia para outros, depois foi feito novas, teve várias mudanças. Agora eu quero fiscalizar se está sendo feito certo, beleza. Mas a reclamação que chegou até mim, algumas pavimentações não estão seguindo o que o conselho deliberou. Se está certo, me desculpa. Se está errado, vai ter que consertar. Prefeito já passou por CPI esse negócio de calçamento aqui. Se colocar lombada e mais algumas pavimentações, se não estiver seguindo certo, também não sei se vai caber também, pode até caber. Se tiver errado, aqui eu peço desculpa. Agora, se eu tiver certo, eu vou correr atrás do que for a legalidade. Eu não tenho medo de falar o que estou falando. Agora, o vereador tem que ser respeitado. Não é qualquer um que bota as caras na tribuna, as caras nas redes sociais, e hoje está todo mundo denegrindo a imagem, que é o público, desde funcionário, a representante que somos nós. Se continuar de alegria assim, você acha que vai vir alguma pessoa de bem para cá? Não vai. Então nós temos que colocar respeito. Respeito é composição firme, com a verdade. E é assim que eu quero seguir. Tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, a plateia, boa noite. Não ia subir na tribuna hoje, já que teve o vereador que citou o nosso nome, então eu vou dar a minha explicação. Hoje, eu te falo, Daquinha, te falei hoje cedo também, não fui na festa, eu tinha 3 compromissos. Eu ia fazer uma homenagem à minha filha, que ela foi batizada em São Brás. Ela foi batizada, ela fez 15 anos esse ano. Então eu ia lá fazer uma homenagem a ela,
Só que eu dei tanta sorte que eu saí de casa e meu carro quebrou, que está pesado, está quebrado até hoje ainda. Que o dinheiro do vereador não está sobrando para consertar carro. A questão das estradas, a gente luta, a gente pede, só que você sempre tem um não. Ou a máquina está quebrada. Eu não consigo nem um caminhão para lavar a minha rua, lá que eu não consegui, um caminhão-pipa. Eu tenho bueiro aqui em Serra dos Pregos, estrada, está lá, eu fui lá domingo passear, jogar uma bola de massa com os amigos, eu quase apanhei. Porque está aqui, com o prefeito, está lá, a indicação, faça os bueiros. Só que as manilhas já vieram, as manilhas já foram, aí quando eu vou lá de novo a máquina está quebrada. Então você vai fazer o quê? Se você não consegue fazer, eu apoiei o prefeito tentando ajudar o interior. Vocês podem ter certeza que o meu voto foi do Claumir, votei no Claumir, não minto para ninguém não. Mas a gente tem que ficar aonde que sai alguma coisa para nós. Se o prefeito tiver coragem, ele vai falar na minha cara que um vereador que sempre ajudou aqui dentro fui eu. Só que nunca fui atendido. Eu não estou sendo atendido. Eu não sei se é perseguição política em cima de mim, porque fizeram tudo, meu irmão, tiraram ele daqui de dentro. Minha prima mandaram embora agora também. Eu não tenho, e, aliás, ele já estava aqui antes de ser vereador. Agora, eu não posso sair de lugar nenhum mais que o pessoal me critica. Mas por que isso? Me explica. Como, sabe, chega lá na segunda-feira, mas arruma essa máquina para acertar com a estraga do tal fulano ali. Ai, não posso, está quebrada. Vou falar de coração aqui para vocês. Não sou contra biscate. Aos funcionários que trabalham em máquina, que o salário de vocês é pouco. Não sou contra o biscate. Só que nós temos que acabar com o sujeito de biscate que o secretário está fazendo. Que não existe a máquina trabalhar final de semana, segunda-feira está quebrada. Vamos atender o interior primeiro, as principal, depois deu 5 horas, o funcionário não ganha hora extra mesmo. Pega a máquina, vai ganhar sua 50 do produtor rural. Ele vai dar com o maior prazer. Agora, tirar as máquinas da principal e fazer biscate, alguém concorda com isso aí? Não existe. Então, não estou explicando aqui, não sou contra os operadores, que o salário deles é uma mixaria. Entendeu? Teria que ter mais valor o operador de máquina. Até esse dia o camarada falou comigo, Braz, se não for isso, eu não consigo nem viver, nem pagar meu aluguel. Então, quer dizer, eu não pude ir nessas festas, eu tive muito voto lá em Santa Hilária, agradeço a família Ziviani, os Burtolini, que eu morei lá 11 anos, eu sei o que eu passei lá, morei 11, os Dequinhas sabem aqui que eu morei no Bahia Ziviani, só que se eu não estou conseguindo fazer nada aqui, como eu consigo fazer alguma coisa lá? Essa é a minha explicação, só que eu queria dar. Obrigado, boa noite. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, demais vereadores, servidores dessa casa, população que nos acompanha pelas redes sociais, população presente, na figura do parceiro de partido Fabrício, cumprimento a todos. Temos um ano de 2019 já marcado por grandes catástrofes, por lama, por água, fogo, e além de o que é mais triste, as mortes, as famílias destruídas, os sonhos interrompidos. Se pegarmos todos esses fatos, temos algo em comum: negligência, falta de fiscalização, má gestão. Trazendo para a nossa realidade, a gente consegue fazer algumas associações que nos deixam extremamente preocupados com a situação do nosso município. Semana passada, o Bruno Bride estava aqui preocupado, fazendo o papel dele como vereador, com a situação da barragem de Itanhanga. Acredito que muitos viram a reportagem das barragens de São Roque do Canaã a nível nacional,
passando na Band. Aí eu pergunto a vocês, munícipes, e se a barragem do São Lourenço tivesse sido construída? Se nós não estivéssemos motivado, indagado, questionado, botado a cara à frente para a reunião no município e principalmente para a audiência pública aqui nessa casa, como estaria a situação dos moradores de São Lourenço hoje e de toda a população que vive ao entorno do nosso rio? 1,5 milhão gasto só em uma barragem em São Roque. Olha o dinheiro público. E aí você vê na reportagem a nível nacional que eles não sabem para que serve a barragem. A prefeitura não sabe, CESAM não sabe, o governo não sabe, o governo inaugura no apagar das luzes. E aí toda aquela confusão da barragem de São Lourenço, o prefeito vai lá, fala que ia custar 3 milhões, chega aqui na audiência pública, o técnico fala que não ia custar nem 1 milhão. Aí a CESAM não sabia se ia poder usar água ou não, enfim. Se nós, e principalmente, a população, por isso que eu defendo tanto, e outros colegas também, a participação da população no processo político, o que aconteceria com a população hoje, como estaria a população do entorno do rio do São Lourenço? Olha quanto fez diferença a nossa participação, mas principalmente a participação do povo. E aí, mais uma coisa que me motiva, né? Mas que questiono, e nós, como os vereadores, temos esse papel de fiscalizar. Sou flamenguista, adoro meu time, torço mesmo, mas não dá para negar que o Flamengo foi imprudente. A gestão do Flamengo foi imprudente. Não tem como botar panos quentes. E aí, algo que me assusta muito, me deixa muito preocupado, tá? Vou ao Ministério Público essa semana, No final do ano passado, fiz um requerimento 103, né, de 2018, questionando, e posso, porque junto com o Conselho Municipal de Educação, visitamos todas as escolas do município de Santa Teresa, todas, das rurais, das pequenas, com 6 alunos até o Etevaldo. Temos um relatório pronto para quem quiser, está lá disponível para a população. E, sem sombra de dúvida, o maior gargalo na educação municipal, além da desvalorização dos professores, é a péssima infraestrutura física das nossas escolas. E não sou eu que estou dizendo isso só no visual, não. Tenho provas disso. Minha segunda questão, né, sobre a estrutura física das escolas era a seguinte: eu pedi uma cópia dos laudos da vistoria de corpo de bombeiro nas unidades de ensino em Santa Teresa. Pedi uma cópia do laudo da visita do corpo de bombeiro, algo normal, que se espera ser normal. E semana passada chega a resposta, e a resposta que me deixa muito aflito, por isso ir até o Ministério Público para as devidas providências, para que não aconteça o que aconteceu lá no Flamengo. E só depois que acontece que a gente olha, né? Infelizmente, precisa acontecer, né, a coisa ruim para depois tomar providência. A resposta da prefeitura: a prefeitura não possui cópia dos laudos de vistoria, pois nossas instituições de ensino
não estão adequadas para serem vistoriadas. Entretanto, e aí que a gente entra como fiscalizador, e aí que a gente entra como Ministério Público, esta secretaria já deu entrada em 2 processos, número 15.572/2018, ou seja, só o ano passado, e número 15.643 de 2018, né, a gente tem a cópia aqui, para adequação de 7 escolas, são 13, 7, as outras 6 não precisa, né? No decorrer do ano em curso, ou seja, no ano de 2019, será solicitado um novo processo para adequação das demais escolas. Resumindo, nenhuma escola de ensino público municipal tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiro. Cabe a nós fiscalizarmos, exigirmos, levar o assunto ao Ministério Público, para que não aconteça algo como aconteceu aos meninos do Flamengo. Em relação aos meus requerimentos, hoje minhas 2 proposições são requerimentos, tá? E atendendo ao povo, que é a nossa obrigação, muito bem falada aqui pelo Dequinha, né? Que está fiscalizando a quadra, fiscalizando as estradas, é o nosso papel, o nosso principal papel como vereador é a fiscalização. E nas redes sociais foi questionado, e a gente está passando esse questionamento ao Executivo, e dentro de 30 dias esperamos que cumpra o prazo, senão vai no Ministério Público, respondam. De uma forma assustadora, e aqui a gente questiona a situação do orçamento, a própria Prefeitura justifica o não aumento aos funcionários, a não realização de um monte de coisa, porque o orçamento é baixo. E aí você tem uma licitação de aproximadamente R$150 mil para alocação de carro-de-som e divulgação. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é assustador, se a gente pegar o que foi gasto em 2018 para essa licitação para 2019, teve um aumento na licitação de quase 350%. A poupança está 0,6%. Como uma coisa que antes, né, tinha um valor, aumenta 350%. Tem que ter explicação para isso. E esperamos que a explicação seja decente. Respeite essa casa e respeite muito mais aos munícipes. Posso terminar rapidamente? Meu outro requerimento também é algo que nos assusta. O prefeito e sua equipe, ele não respeita essa casa. Os vereadores estão, o Bruno Bride, o Braz colocaram, o Grequinha, né? Tá tendo alguma coisa de errado. Porque hoje, está na matéria de hoje, né, na ordem do dia de hoje, votar o veto parcial das emendas do processo de gestão democrática do ensino. E o prefeito, ou porque ele já sabe que alguns aqui vão votar de acordo com o que ele manda, ou ele não respeita os vereadores e essa casa. Porque no final do ano passado, ele sancionou e colocou no Diário Oficial a lei. Antes da gente votar o veto, ele já sancionou a lei. Que respeito a casa é essa? Sancionar uma lei sem que a casa analise um veto? Cadê o respeito ao povo
Cadê o respeito a essa casa que representa o vereador, povo? Na verdade, né, não é só falta de respeito, é descumprimento da lei. Por isso até esse requerimento. E a pergunta é exatamente essa, companheiro. Da onde, qual a medida legal que ele tomou para fazer isso? De colocar uma lei sem que ter passado por esta casa. E mais do que isso, no final do ano, eu acompanhei, né? Foram vários diretores que foram exonerados e foram nomeados sem ter uma lei em vigor. Tem coisa errada. E o requerimento tem esse papel, fiscalizar. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e uma boa semana. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continua. Senhor presidente, com direito à réplica, que citou meu nome. Né? Vereador, se realmente o prefeito... Você citou meu nome só para deixar bem claro, presidente. Ele citou meu nome em 2 assuntos, né? Tanto dessa aqui. Se realmente ele colocou, a gente tem que analisar, ver os procedimentos legais aqui nessa casa e ver qual é a penalidade, se existir a penalidade, ver a penalidade que faça o prefeito cumprir o que cabe à lei, né? Se errou, vai ter que pagar. Outro assunto, né, de pavimentação, que o colega colocou meu nome aqui. Eu deixei de falar também aqui que eu tive uma conversa com o dono da empresa que executou os quebra-molas. Eu esqueci de falar. Como o colega citou meu nome, eu achei necessário falar que, em conversa com a empresa, a empreiteira me disse o seguinte, que está esperando acabar todos os quebra-mola para depois fazer as pinturas. Sabe para quê? Para ficar mais barato. A empresa não está olhando a segurança pública, senhor presidente. A empresa está olhando a economia do próprio bolso. Quem está pagando isso são os pedestres, com as suas vidas e os seus prejuízos. Prejuízo a gente fica bravo, conserta, processa a prefeitura, que quem processar é causa ganha. Prejuízo para o município. O problema é aqueles que se machucam, coitado daquele jovem que se machucou. Por irresponsabilidade de empreiteira, por economia da empreiteira, a população paga. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, senhor presidente, mas muito obrigado. Boa noite. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Réplica também? Falou. Só dizer aqui que Giovanni comentou da quadra aqui também. Com todo respeito, eu disse aqui, me coloco à disposição se precisar de um secretário, não que o Comério não seja competente, é porque cada pessoa tem uma maneira de administrar, eles administram de um jeito, e eu quero ir lá para administrar de outro jeito. Então eu me coloco à disposição do prefeito, porque eu sou vereador, eu tenho que largar o cargo de vereador para assumir secretaria. Não quero tomar o lugar de ninguém, mas se o prefeito precisar, eu estou à disposição. Não quero mais dinheiro no orçamento, porque estão sempre reclamando que o dinheiro é pouco. É 800 mil reais lá para a gestão de esporte, para um ano. Como eu já mexi com o esporte durante 7 anos, eu sei que os gastos é muito pequeno, tem que fazer uma gestão aí, tem que começar a formar os bandeirinhas, os juízes, pagar curso para eles, formar eles aqui dentro. Eu já vou até deixar a dica. Tem que formar aqui dentro. Pegar esses meninos aí que tem gosto para bandeirar um jogo, Bruno, marcar, incentivar eles, para vocês terem um juiz aqui para ficar barato. Não precisa pagar 170 mil reais para contratar juiz e bandeirinha para apitar
uns campeonatos municipal. Aqui dentro tem competência para isso. Tem que formar essas pessoas com a responsabilidade deles ficar mais barato. Não é para eles trabalhar de graça para a gente, não. Só que você vai ter um juiz mais barato, um bandeirinha mais barato, porque senão você tem que trazer de Vitória, tem que trazer de Colatina, claro que fica mais caro. Você tem que contratar uma empresa, tem que fazer uma associação do esporte de Santa Teresa, para atender o time do Rúdio, para atender o time Vargem Alegre, o time do 25. Por que fazer uma associação do esporte? Porque aí a prefeitura pode colocar nessa associação que administra o esporte amador do interior. Porque senão o Rúdio, o Patrimônio, o Vargem Alegre não pode receber recurso da prefeitura. Por quê? Porque só o imigrante pode receber. Porque o imigrante é um time da prefeitura, da associação imigrante aqui. Entendeu? Então nós temos que fazer essas modificações dentro do esporte. Nós temos que contratar, já vou até deixar o que eu iria fazer, para ver se o comércio faz. Contratar estagiário, contrata 8 estagiários, R$500 cada um. Isso é dinheiro para a prefeitura? R$500 por mês, que faz educação física aqui no ESFA. Coloca um estagiário para trabalhar em Vargem Alegre, Patrimônio, Barracão. Faz os campeonatos 9 e 11, os menininhos de 9 e 11. Municipal. Vargem Alegre contra Patrimônio, Patrimônio contra Santa Teresa, Caldeirão, faz. E tem uma emenda que eu coloquei no Plano Nacional de Educação do município, que vai até 2025, 2015 a 2025, que possibilita usar os ônibus escolar para o esporte de Santa Teresa, que antes eles não permitiam, que dizia que ia estragar os ônibus, não sei o quê. Com essa emenda dentro do esporte, ficaram obrigados a ceder esses ônibus para esses eventos municipal dos jovens na escola. Pô, tem que fazer. São 8 jovens que você poderia distribuir para o município para fazer o esporte amador, incentivar aquelas criancinhas. Não adianta que para cima de mim esse negócio de falar que menino não gosta de esporte, que menino só gosta de computador, é mentira. Eu comecei com 3 meninos lá em Patrimônio, que meu menino queria ser jogador de futebol. Levei eles para o campo lá com 3 meninos, no final eu tinha 170 meninos. O último jogo que eu fiz, depois de 7 anos quase, que eu entreguei para a prefeitura o time, que me perseguiam, dizendo que eu saía com 2 ônibus, hein? Pagava 2 ônibus para sair para jogar fora, Lindenberg, João Neiva, trazia escolinha de desportiva, escolinha de Santos, tudo time bom ali para jogar, alimentação. Eu me lembro, não me esqueço não estou aqui me gabando não, mas eu tenho que falar, porque tem que fazer, é barato. Praticar esporte é barato, R$800 mil não consegue implantar esporte dentro de Santa Teresa. O que está fazendo? Esporte é bola, gente, é rede, é administração. Faz ela interna, bota esses menininhos de 9, 11, 12, 13 para jogar, começa com eles, faz os campeonatos. Estou deixando a deles, se não sabe, se não querem fazer, talvez estão meio cansados, eu respeito, eu estou falando com respeito, não estou falando que eu sou melhor e desprezando o outro, não. Estou falando que tem que fazer, as coisas mudaram. Depois fala Dequinha, fala demais, não, estou falando que tem que fazer, rapaz. Vai perguntar ao povo o que eles querem. Vai pedir à mãe de uma criança o que ela quer, se ela não quer ir no esporte. Agora depois vem com conversa. Menino só gosta de celular. Não, menino tem que saber lidar com ele lá. Não tem que chegar e desprezar ele, não. Menino, quando ele está lá começando a aprender, você tem que falar que ele é bom de bola. Você tem que dar carinho nele. Você tem que dar um bombom para ele, um suco. E botar na cabeça dele que ele pode chegar lá em cima. Eu me lembro do Dedé está lá, excelente profissional, ficava em Patrimônio lá, jogando bola, correndo em volta daquele campo, ninguém dava nada por ele, virou profissional, porque tinha o esporte. Agora, o que me interessa é a quadra de Patrimônio fechada. Ah, mas vai abrir, menino pode se machucar, mas tem que botar gente lá, tem que botar gente para tomar conta. Então vamos acordar e vamos trabalhar com pouco gasto e fazer muito para o povo, é isso que eu quero em Santa Teresa. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Boa noite, toda a comunidade aqui presente na Câmara. Em especial, novamente, ao PSL, o Ico, que é o tesoureiro, Vinícius, presidente, Renato Cosmo, vice, o Davi, também muito ativo. E é assim que faz política. Aproveitar aí
o Facebook, as redes sociais. Não adianta ficar em casa olhando, reclamando, postando, não. Tem que estar organizado para ver, infelizmente, conseguir seus direitos sendo respeitados, né? Eu sempre falo, o ideal seria vocês sentados aí e nós aqui para ampliar os nossos direitos e não estarmos aqui simplesmente cobrando os direitos que já temos, que não estão sendo respeitados. Então, parabéns a todos aqui presentes, a todos que nos assistem. E cumprimento também meus caros vereadores, a mesa, os funcionários dessa casa. Dequinha, ano novo e mais uma vez Santa Teresa Velha. Vira ano, entra ano e os mesmos problemas. Eu não sei o que está acontecendo, que agora a gente, né, Giovanni, estão tendo uma mobilização aqui, sendo que não mudou nada. Não mudou nada, continua a mesma ineficiência, continua a falta de diálogo, continua o executivo escutar mais o povo, porque é o povo que manda. O poder manda do povo, e não de quatro paredes dentro de um gabinete. E agora a gente está vendo, graças a Deus, o movimento tardio, mas nunca é tarde para melhorar as coisas. Questão, Dequinha, que você não falou semana passada, né? Então você aproveitou hoje para falar dobrado, né? Dos problemas, quebra-mola mais uma vez na pauta, as faixas elevadas, total incompetência, já falei semana passada. E hoje, fazendo uma avaliação, não era nem para ter tanta faixa elevada, porque o primordial são as faixas de pedestre, né? Não precisa ter uma elevação, alguma coisa, ainda mais nas nossas ruas, que a nossa rua, a via, já é um quebra-mola, né, do início ao fim, de tanto buraco, né, tanta desordem no calçamento, e ainda vai e faz uma faixa elevada, num local que você não anda nem a 40 quilômetros, mas tem uma faixa elevada. Estranho isso, estranho, obras em locais que não precisam, né? Não sei qual é a racionalidade disso. E outra coisa, a lixarada que está aí, faz uma faixa elevada dessa e deixa os entulhos todos ali, o resto de material, é o que foi colocado. Tem fiscalização essa obra da prefeitura? Cadê os fiscais que, quando foram os taxistas melhorar ali com o Deloí, já chegaram num segundo? Mas quando é uma empresa, né, alguém que está aqui prestando, o tratamento é diferente. Estranho isso. E aí eu digo, né, que os serviços aqui em Santa Teresa parece que é um reflexo da prefeitura, porque se a prefeitura é porca, se a prefeitura é ineficiente, os terceirizados vão vir aqui, não vão olhar que não tem fiscalização, ninguém está me vendo, eu vou fazer um serviço igual foi colocado, mais econômico, sem o cuidado com o ambiente, sem o cuidado com o terceiro. Então, infelizmente, cara, a gente está largado nessa gestão. Outra coisa que eu chamo a atenção, Giovanni, no meu requerimento 100 de 2017, eu pedi todos os alvarás, funcionamento, sanitário, de toda a estrutura pública. Por quê? Se eu tenho uma empresa, eu tenho que tirar alvará, eu tenho que tirar licença, tenho que tirar isso, renovar, vai fiscal medir, eu pago taxa, e a prefeitura não tem? Aí morre um, aí estraga material, aí tem prejuízo diverso. Só que dinheiro público não tem valor na mão desses homens, não tem valor na mão dessa gestão. Vão gastar do jeito que a gente quer. Aí nunca vai ter dinheiro para pagar os pisos do professor, nunca vai ter dinheiro para ter médico, para cobrir férias,
né? Nunca vai ter dinheiro para nada. Então, entra ano, sai ano, e a Santa Teresa continua a mesma idosa de sempre na gestão pública. Nossos requerimentos hoje, é chamando, convocando a nossa secretária Silésia, senhora Silésia, secretária da Fazenda, para estar aqui aproximando, uma coisa que nem era para a gente estar convocando, era para a gente sempre estar aqui com os secretários, com o prefeito, que falou que ia vir todo mês, ia vir aqui, não vem coisa nenhuma para estar aqui conversando, olhando para a gente. E a gente está convocando para o dia 19 de março, para estar trocando umas ideias, entendendo, sugerindo e fiscalizando. E a outra proposição nossa é a vergonha que está a estrada de Alto São Lourenço. Quem passou lá nos últimos 3, 4 meses, a estrada continua perigosa, continua esburacada, continua causando prejuízo aos moradores, às empresas, a todos que ali trafegam. Só está piorando, né? Não vem falar que foi por causa dessas chuvas, não, porque já está desde final de novembro, dezembro, nesse descaso. E aí nós vamos, com essa documentação, na Assembleia, no SEAG, na Secretaria de Agricultura do Estado, que nós fomos da última vez, né, Deloí? E vamos cobrar que a manutenção asfáltica ali seja realizada. Vereador, entrar para o segundo. É Alto Santo Antônio. Alto Santo Antônio, isso. Alto São Lourenço, falei? Alto Santo Antônio. Ainda mais lá que eu estou passando todo dia, Brasa, agora. Que eu estou morando ali. Então, é um descaso do nosso Estado, junto com a Prefeitura, o Estado que se encontra aquele asfalto. Outra coisa que eu estou reparando, que está tendo muito barulho, em relação à Semana do Gourmet, que vai pegar o mês todo, mas irá acontecer o principal evento dentro do mês do Gourmet, novamente no feriado. E aí, será que vai ter dinheiro público? Num feriado em Santa Teresa, precisa de investimento público para que movimente nosso trade turístico, movimente as pousadas, no feriado precisa de dinheiro público? Eu queria que alguém respondesse isso. E viesse aqui debater, o secretário de turismo, o realizador, o senhor Eduardo, o Santa Teresa Gourmet, porque fazer evento em feriado em Santa Teresa é mole. Com dinheiro público ainda, melhor ainda. Porque dinheiro público, eu quero para saúde, educação, segurança, eu quero para serviços básicos. Então, eu não carrego essa culpa, porque eu não voto nesse orçamento de Santa Teresa, que desce aqui para essa casa. E aí, quando um particular quer investir dinheiro próprio, do próprio bolso, correndo o próprio risco, tem dificuldade. A inversão de valores, né? Até parece que o gestor gosta de pagar para ter um evento, sendo que tem outro querendo botar do dinheiro próprio para correr todos os riscos, se chove, se faz muito calor, se tem outro evento melhor ao lado. Então, eu não entendo. Graças a Deus, a gente está com uma luz no fim do túnel. Nós estivemos aqui com o nosso secretário especial da Câmara de Deputados lá de Brasília, o Manato, esteve na nossa cidade e mostrou claramente a visão do governo atual, que é enxugar a máquina pública, é trabalhar na terceirização do serviço, que prefeitura não tem, prefeito não tem gestão para tomar conta. Então, passa para a empresa especializada para realizar, né? O lixo, mais uma vez,
eu pude, é um exemplo, eu pude acompanhar um caminhão caçamba e o catador jogando, fazendo um esforço totalmente errado, falta de carinho com o servidor, vai ali ocorrer lesões, vai cansar mais rápido, vai ser o serviço ineficiente, a coleta de lixo vai ser totalmente fora do padrão se tivesse o carro adequado. Cadê os carros? A gente comprou um carro velho, será que ele quebrou? Será que não tem peça? Então, sim, são muitas dúvidas dessa ineficiência que a gente está cansado de estar repetindo e não está havendo melhora. Só para terminar, queria parabenizar toda a organização lá da Associação Atlética da ABB pelo evento, a Copa de Futevôlei realizada, com mais de 70 atletas aí, feminino, masculino, adolescentes, que vieram em Santa Teresa e voltaram e saíram daqui com um gostinho de quero mais, um até logo, até breve, porque nós vamos realizar outro campeonato, e que esse é o turismo que a gente gosta, um turismo de esporte, que vem pessoas de fora, ficam nas pousadas, alugam casas, ficam nos hotéis e movimentam nossa economia. Muito obrigado aí a todos. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Terminado o expediente, passamos à ordem do dia. A presidência convoca o vereador Bruno Luiz Bride, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que faça a leitura do parecer e do projeto de decreto legislativo número 1/2019, referente à mensagem de veto número 39/2018. Parecer número 001/2019, mensagem de veto número 37/2018, de autoria do Executivo Municipal, que veta parcialmente autógrafo da Lei número 029/2018, que dispõe sobre a gestão democrática de ensino público municipal e da outras providências. Parecer do relator, considerando que as eleições para o cargo de diretor escolar é realidade em vários municípios. E a exemplo, o município de Vitória, Espírito Santo, garantida por meio da Lei Municipal número 6.794/2006, inclusive pela Secretaria do Estado de Educação. Considerando que as emendas não estão aumentando despesas, bem como as mesmas têm pertinência temática com a matéria. Considerando o artigo 14, inciso 1º da Lei de Diretrizes e Bases, garante a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Considerando que sugere mudanças, ocorreu a partir da análise do projeto pelo Conselho Municipal de Educação, a fim de considerar mais democracia e garantir a participação da comunidade escolar no processo de escolha dos diretores. Considerando que a Lei Municipal número 1242/1997 diz que o Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado e deliberação sobre a política educacional do município, tem por finalidade planejar, orientar e disciplinar as atividades do ensino, exercendo funções normativas, deliberativa e consultiva, fiscalizadoras e avaliadoras na esfera de sua competência. Considerando que o projeto de lei número 031/2018 não veio acompanhando de nenhum parecer ata da indicação do Conselho de Educação, conforme o artigo 12 da Lei número 1242/1997,
desmerecendo assim a verdadeira gestão democrática e, consequentemente, não trazendo elemento suficiente para um processo legislativo justo e legal. Considerando que não houve coordenação do Conselho Municipal de Educação para o poder público na elaboração do projeto, conforme artigo 3º da Lei número 1242/1997. Por conta do exposto, somos pela rejeição da mensagem de veto número 039/2018. Sala Augusto Rusque, em 12 de fevereiro de 2019, Bruno Luiz Bride, PDT, relator, Braz Brau, PPS, vogal, e, contrário ao voto do relator, somos contrário por entendermos que a lista tríplice irá vincular o prefeito municipal à escolha de um cargo comissionado, interferindo, assim, na livre nomeação dos cargos em comissão pela autoridade nomeante. Diretor escolar é ocupante de um cargo comissionado e não possui mandato. Além dos demais, o projeto contém vício de iniciativa. Essa é a justificativa da nossa discordância. Vereador Nivaldo Lepaus, PDT, presidente. Somente. Tem que ler o decreto junto. Projeto de decreto legislativo número 001/2019. Rejeita a mensagem do veto número 039/2018 de autógrafo da lei número 029/2018. A Câmara Municipal de Santa Teresa, o Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e eu, Bruno Henrique Araújo, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitada a mensagem de veto 039/2018 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que veta parcialmente o autógrafo da lei número 029/2018, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e da outras providências. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Augusto Rusque, em 12 de fevereiro de 2019, Bruno Luiz Bride, PDT, relator, Nivaldo Lepaus, PDT, presidente, Braz Brau, PPS, vogal. A presidência coloca em discussão o parecer ora lido. Boa noite a todos. Eu, como representante, agora, falando como representante do Conselho Municipal de Educação, ao qual faço parte como professor efetivo de Geografia no José Pinto Coelho, quero parabenizar, com muito louvor mesmo, a figura do Bruno Bride e a figura do Braz. Parabéns. O ato de vocês, contrário a toda a pressão do Executivo, que teve a capacidade de vir minutos antes dessa sessão para tentar mudar a opinião de vocês, e mais do que isso, a representabilidade de vocês perante o Conselho e, principalmente, perante o cidadão teresense. Parabéns pela atitude. São atitudes assim, representando o povo, independente do que manda o Executivo, que vai fazer nossa política mudar. Parabéns. A presidência coloca em votação o parecer ora lido. Os vereadores que aprovarem, queiram permanecer sentados. A presidência coloca em discussão a mensagem de veto número 39/2018, de autoria do Poder Executivo, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 29/2018, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e das outras providências. Vamos lá, por partes. Primeiro, o projeto
de gestão democrática, como foi, né, muito discutido no final do ano passado, é um projeto essencial para a educação teresense. Nele consta todas as regras vinculadas à questão da gestão pedagógica do ensino público teresense. E é um projeto que está defasado, isso deveria ter sido feito há muito mais tempo. Para vocês terem uma ideia, no Estado, esse projeto, ele é de 97. Tá? A lei que fala sobre gestão democrática do ensino estadual é a Lei 5.471, de 1997, ou seja, nós estamos aí 20 anos em atraso. Então, o projeto é extremamente positivo. E vale ressaltar que a atual gestão, ela fez uma cópia quase que perfeita desse projeto. Ela só tirou exatamente os artigos que o prefeito quis vetar, que se fala da direção escolar. Né? Outro detalhe que é importante ressaltar, o Conselho Municipal de Educação, ele não está tirando o direito que é constitucional do prefeito nomear e exonerar o diretor. A única coisa que está se fazendo é dando realmente ao que diz o título do projeto, gestão democrática. Fazendo com que os conselhos de escola, que são os órgãos representativos da unidade de ensino, aonde tem professor, aonde tem aluno, aonde tem pais de alunos, aonde tem comunidade, enfim, dando direito do conselho de escola participar do processo. Agora, a partir da participação do conselho de escola, a livre nomeação dentro de uma lista tríplice, que é a nossa proposta, que o Estado faz assim, muito bem colocado, parabéns ali ao relator. O Estado do Espírito Santo faz assim, Vitória faz assim, Santa Maria faz assim, Fundão faz assim. E continua, o prefeito tendo autonomia total de nomeação e exoneração. Claro, passando pelo esse colegiado, até para ser uma gestão democrática. E, por fim, a próprio veto do prefeito, ele se contradiz quando fala assim, em vício de iniciativa. Tem uma mensagem ali, né, dentro de toda a mensagem de veto. Nessa conformidade, o Poder Legislativo apresentar emendas supressivas e restritivas, não lhe permitindo, porém, oferecer emendas ampliativas, porque essas transbordam da iniciativa do Executivo. As emendas construídas, tá, elas são, né? Mas aí, o que acontece? Refazendo a fala. Lá embaixo mesmo, né, sobre a jurisprudência do STF, nas iniciativas reservadas, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas à proibição do aumento de despesa e a hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto. Como foi lido também muito bem preparado o parecer, momento nenhum está aumentando e dando gasto ao Executivo. Então, a própria justificativa do veto, ele se contradiz. Enfim, né? Tenho aqui a fala como representante do membro do Conselho de Educação, como professor, a qual eu escolhi ser, que, se os colegas entenderem, e espero que entendam, que o contra o veto é a melhor solução, pode ter certeza. Eu estou falando como professor, estou falando como representante do Conselho Municipal de Educação, estou falando como pai de aluno. É a melhor coisa para a educação teresense. Uma gestão realmente democrática do ensino público teresense. Muito obrigado.
Então, tem muito tempo que entrou esse projeto, né, Giovanni? Então, foi muito bem relembrado essa questão, que nós votamos a favor desse projeto e desceu o veto do prefeito, como o nome diz, vetando esse projeto. E aqui, parcialmente. Mas é um exemplo, né, de como que está a nossa situação aqui. Um projeto que passou por nós vereadores, que traz democracia, as emendas trazem democracia ao processo, e agora a gente está lutando novamente para ter essa democracia reafirmada, né? Então, é vergonhoso. Se um dia, vamos botar aqui, eu venha ser prefeito aqui em Santa Teresa, eu não sou técnico em educação, eu não entendo de educação da parte de gestão. Então, quem é que tem que tomar conta, quem tem que ser o diretor de uma escola, tem que ter critérios objetivos para escolher esse professor, esse representante, que geralmente é professor, pedagogo. Então, é nada mais, nada menos que a gente está trazendo a eficiência à máquina pública, é democracia, transparência, publicidade, é tudo que tem que ter. Mais uma vez, estamos lutando para que haja democracia no nosso município. Então, eu fico muito contente por votar contra esse veto e espero que a gente faça valer a democracia mais uma vez aqui nessa casa. Muito obrigado a todos. Presidente, Giovanni é meu parceiro, meu amigo, Gregório. Às vezes a gente concorda com algumas coisas, às vezes a gente diverge, e o ser humano é assim, essa casa é feita de 11 vereadores, mas eu não fui contra o projeto, e nem sou contra o projeto. Seu projeto é excelente. Gostaria de votar nele favorável. A emenda. Pois bem, agora, eu tenho que acompanhar o prefeito nessa votação, porque realmente, Giovanni, tem umas coisas aqui que competem a Câmara e outros competem o Executivo. Então, nesse momento, esse parcial ainda está até bom, que é de competência do prefeito, algumas atribuições. Infelizmente, a lei é assim. Então, eu não posso, como parlamentar aqui, na hora de votar, eu posso fazer meu debate ali na tribuna eu faço. Uns gostam, outros me reprovam, e eu gosto de botar fogo nas coisas, porque se a gente não botar um fogo, não incentivar alguma coisa, fica tudo parado. Então alguém tem que fazer essas coisas, entendeu? Mas nesse momento, assim, pela lei, eu tenho que ficar contra o projeto, porque tem que esperar o prefeito mudar a lei. Se o prefeito acha que o projeto é bom, o prefeito poderia aderir e sim, vir do executivo, aí sim, e a gente votar, entendeu, Lé Paulo? Porque tem umas competências aí que é do próprio do executivo. Então, se eu votar a favor do projeto sem mudar a lei orgânica, eu estou trabalhando errado. Então, o projeto é bom, aí pede, ô Dequinha, por que o projeto é bom, você vai votar a favor do veto? Porque tem competências que realmente é do prefeito. E eu, como parlamentar, não posso fugir à lei. E só por isso. Mas, se Deus quiser, como o Gregório disse, amanhã ou depois ele pode ser prefeito, ou quem quer que seja, o prefeito pode mandar o projeto para lá, se ele achar de bom entendimento, e nós votar. Porque aí é de vontade do prefeito. E nós também, estando com vontade, não vota. E é bom para o município. Concordo? Mas nós não temos a competência de tirar o direito dos dirigentes, comissionado, gerência, são cargos do prefeito, compete a ele. Então, eu vou me respaldar, vou ficar dentro do que é a lei orgânica, mas gostaria de votar com o projeto é bom, mas mudando a lei pode apresentar o projeto. A presidência coloca em votação nominal a mensagem de veto número 39/2018. Giovanni. Contra. Contra, bem contra. Pelas Contra. Contra. Gregório. Contra. Braz Braus. Contra. Bruno Bride. Contra. Deloí. Contra. Dequinha. Vou ficar a favor com o veto. Josete. Favor do veto. Fefeu.
Lepaus. Favor. 6-4. Portanto, o veto foi derrubado. A presidência convoca o vereador Bruno Luiz Bride, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 37/2018. Ata de Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 00. Desculpa. Parecer número 002/2019. Projeto de lei número 037/2018, de autoria do vereador Giovanni Prando, que dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Santa Teresa e da outras providências. Parecer do relator. Inicialmente, entendemos que não caberá ao Legislativo usurpar matéria de cargo do Executivo. Assim, por exemplo, para medidas da importância de criação de cargos ou inexistente de reforço ou crueldade de dotações orçamentárias para as despesas, à luz do artigo 61, segundo A e E, artigo 165 da Constituição. O PL apresentado pelo vereador não viola o princípio de separação de poderes, não cria atribuições específicas a um órgão executivo, tampouco representa um programa de governo. O PL é singelo e pretende atuar de forma complementar ao regramento já existente, proibindo o confirmamento. Por exemplo, o artigo 2º do inciso 1º a 4º, dentre outras condutas já vetadas pelo ordenamento, que é visto, proíbe atos de crueldade praticado contra os animais. Decorre do princípio da máxima proteção do direito ambiental, que as normas gerais em matéria de proteção à saúde e ao meio ambiente não fixam limite máximos de proteção, mas, ao contrário, estabelece patamares mínimos, a partir dos quais o município pode legislar. A lógica é ampliar as normas de proteção ao meio ambiente, sem contrariar as normas já existentes, tampouco meramente reproduzi-las, o que ofenderia o princípio de necessidade. Sobre o tema, nos manifestamos em diversos precedentes, citando, por exemplo, na jurisprudência. Assim, por exemplo, inexistência óbice para a legislação local disponha de regramento. O município exerce poder de política ambiental nas quatro fases: ordem de política, consentimento, fiscalização e sanção. E quanto à comunicação de sanção em abstrato, o Legislativo atua concorrentemente. Em suma, as normas de proteção ao meio ambiente não fixam limite máximos e, assim, patamares mínimos... Desculpa, foi repetida... Não. Patamares mínimos a partir dos quais o município pode legislar. E assim, desculpa aqui, acho que está repetido. Eu repeti um parágrafo. E assim for necessidade para a realidade local, com proporcionalidade, se contrariar as normas já existentes no caso inexiste vício de iniciativa, merecendo o mesmo ser aprovado
pelas razões acima expostas. Sala Augusto Ruski, em 12 de fevereiro de 2019. Relator Bruno Luiz Bride, PDT. Presidente Nivaldo Lepaus, PDT. Vogal Braz Brau, PPS. Pronto. A presidência coloca em discussão o parecer ora lido. Mais uma vez um parecer fundado aí em leis, muito bem apresentado. E como o parecer traz, né, a nossa proposta de lei, ela é uma lei complementar à que já existe no município, né? Foi muito estudado para ter o cuidado de não ferir os artigos da lei orgânica quando se fala em acúmulo de dar custos aos executivos, de vice-iniciativa. A gente teve todo esse cuidado, né? Quase aí 6 meses trabalhando sobre isso. E como o parecer trouxe também, a ideia desse projeto é que o município tenha um respaldo quando se fala em maus tratos. Já existe a lei a nível nacional, já existe a lei a nível estadual, inclusive a lei estadual ela foi aprovada há pouco tempo, ela é de autoria do deputado Rafael Favato, né? A lei 10.997/2009, que foi sancionada pelo atual governo do estado, Casagrande, em 14 de janeiro. Então, a nossa lei municipal é que o município também tenha a sua legislação vigente, de forma que, quando acontecer algum maltrato, o cidadão de bem tenha a quem recorrer e aonde recorrer e que as medidas cabíveis sejam tomadas. A presidência coloca em votação o parecer ora lido. Os vereadores que aprovaram, queiram permanecer sentados. A presidência convoca o vereador Braz Brau, relator da Comissão de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, para que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 37/2018. Ata da Comissão de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Parecer número 001/2019. O projeto de lei número 037/2018, de autoria do vereador Giovanni Prano, que dispõe sobre a proibição de práticas de maus tratos e crueldade contra animais no município de Santa Teresa e de outras privacidades. O parecer do relator considera que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela legalidade da matéria. Somos pela sua aprovação do projeto, uma vez que a proteção aos animais contra práticas abusivas que causam dor e sofrimento, absolutamente desnecessários à vida de seres indefesos, que, quando bem cuidados, só nos rendem afeto, carinho e alegria. Sala Augusto Ruski, 29 de maio de 2018. Relator Braz Brau, PPS. Vogal Bruno Luiz Bride, PDT. Presidente Deluís José Zanetti, PSDB. A presidência coloca em discussão o parecer ora lido. A presidência coloca em votação o parecer ora lido. Os vereadores que aprovaram, queiram permanecer sentados. A presidência coloca em discussão o projeto de lei número 37/2018, de autoria do vereador professor Giovanni Prando, que dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Santa Teresa e das outras providências. Então, reforçando o que já foi dito e muito bem colocado nos pareceres, a lei é uma lei complementar a que já existe, né, não tendo problema com iniciativa, problema com custos, e que, aprovada nessa casa, e acredito que será aprovada, até porque os vereadores acompanham, né, a sociedade teresense há muito tempo, ela busca, né, e procura algo palpável, uma lei que defenda os animais indefesos. Né? Então, é algo que a gente hoje está dando ao povo teresense, principalmente aqueles que amam, que lutam pelos animais, principalmente os animais de rua, os animais abandonados, uma lei, né, de forma que essas pessoas, não sei, sem coração, vou usar,
tem a capacidade de fazer um maltrato com um animal indefeso. Então, acredito que a gente caminha a mais algo extremamente benéfico à sociedade e à vida como um todo. A presidência coloca em votação nominal o projeto de lei número 37/2018. Giovanni. Aprovo. Delazumar. Aprovo. Gregório. Aprovo. Braz Brau. Aprovo. Deloí. Aprovo. Tequinha. Aprovo. Josete. Aprovo. Fefil. Lepaus. Aprovo. Bruno Bride aprova. Portanto, o projeto é aprovado. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e encerra a presente sessão. Uma boa noite a todos.